Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 23 de novembro de 2019, e o nosso tema hoje é Perguntas e Respostas número 4. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Foz Espiritualista. Antes de nós começarmos, dois recadinhos rápidos. O primeiro é que se você quiser transformar a sua dúvida em espiritualidade numa reflexão, basta você me mandar um e-mail com a sua pergunta. Você escreve para vozespiritualista@gmail.com vozespiritualista@gmail.com e eu vou receber a sua pergunta e vou transformá-la numa reflexão, beleza? O segundo recado é que nós temos um grupo no WhatsApp para atendimento fraterno. Então, se você está precisando conversar com alguém, se você está precisando desabafar, você pode entrar nesse grupo, chamar algum dos administradores e com certeza você será muito bem atendido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, basta você clicar para entrar, beleza? Muito bem. Para esta semana nós temos duas perguntas, uma da Marlene e a outra da Thay, ok? Então vamos lá. A Marlene pergunta: o que significa assentar ponto e como fazer? Olha, Marlene, eu não sei se eu vou te responder de forma adequada, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu não conheço esse procedimento de assentar ponto. Eu conheço firmar ponto e assentamento. São duas coisas diferentes. Será que era isso que você queria abordar? Bem, seja como for, eu vou falar um pouquinho sobre os dois, e se não for isso, depois você escreve explicando melhor o que você quis dizer, tá bom? Então vamos lá. Assentamento e ponto são duas coisas bem diferentes. Firmar ponto acontece, por exemplo, quando a entidade incorpora, pega o giz, risca no chão os seus símbolos, acende uma vela, coloca ali um copo com água, bafora o seu charuto, bafora o seu cachimbo. Ela está firmando um campo energético. Naquele desenho, junto àqueles elementos que ela ali coloca, ela cria toda uma gama de energias que serão muito úteis durante o trabalho. Sejam energias que ela vai absorver para usar para atender o consulente, seja uma forma de escoar as energias negativas que ela retira do consulente. Então, ele funciona basicamente para isso. Ou ele doa energia ou ele recebe energia. É uma forma de escoar a energia negativa ou de oferecer uma energia que a entidade vai estar usando ali em seu trabalho, principalmente em razão dos elementos que ela coloca quando ela firma o ponto. Então, firmar ponto é isso, o ponto riscado. Assentamento, em essência, tem a mesma função do ponto riscado que a entidade firma na gira, mas uma pequena diferença. Quando a entidade termina o trabalho, os médiuns vêm e limpam aquele ponto, aquela energia que estava ali se desfez com o fim do trabalho. Então ele tem uma duração temporária. Já o assentamento não, o assentamento é fixo, ele fica sempre ali. Um dos exemplos mais clássicos de assentamento na Umbanda é a tronqueira, que é aquela casinha de Exus que a gente sempre vê quando entra no terreiro. Ali naquela casinha vão elementos de trabalho dos Exus da casa. Aqueles elementos são rezados, eles são colocados em uma determinada ordem, de uma determinada forma, e eles também vão funcionar como uma espécie de bateria, fornecendo a energia necessária para sustentar o equilíbrio energético da casa. Só que ele fica sempre ali, ele não é móvel. Então é por isso que geralmente ele é feito inclusive de tijolos, outras vezes de metal, etc. Mas é um ponto fixo. Todas as vezes que vai ter uma gira, a primeira coisa que se faz é alimentar aquele assentamento, produzir ali dentro uma firmeza. Só que ele é um ponto fixo. Ele é o ponto que sustentará a energia do terreiro.
Da forma como eu trabalho, isto é algo necessário apenas para o terreiro. Não é necessário que os médiuns tenham em casa. É muito comum os médiuns começarem a trabalhar e de repente eles começam a querer também fazer assentamento de Exu em casa. A rigor não precisa, a menos que seja uma indicação de uma entidade. Agora, um médium pode em casa fazer firmezas. Então, por exemplo, o médium está sentindo que está sendo atacado espiritualmente e ele tem muita afinidade com o caboclo. Como ele já conhece o ponto do caboclo, ele mesmo pode ir lá traçar o ponto do caboclo, firmar a vela, colocar o copo com água, como faz o caboclo em dia de gira. Então ele vai e pede na oração a assistência, o amparo do caboclo, o caboclo vem, ajuda no que tem que fazer, no outro dia ele limpa tudo, desmancha, desfaz, pronto, acabou. Beleza? Será que era sobre isso que você estava perguntando? Se for, espero ter respondido. Bem, a outra pergunta é da Thay, e ela, na verdade o e-mail está Thay, mas agora que eu vi aqui na assinatura está como Thaís. Tá ok. Thaís coloca: olá, me chamo Thaís, sou de Salvador, Bahia, e gostaria de saber se a incorporação das entidades no terreiro um dia deixará de existir, assim como os fenômenos de efeitos físicos já foram bem mais frequentes e hoje em dia quase não existem mais. Ok. Legal, Thaís, vamos lá. Nos meus estudos em matéria de mediunidade, eu tenho percebido que ela é praticamente cíclica. Isto é, a mediunidade vai variando conforme o mundo vai se modificando. Se você pegar, por exemplo, os textos bíblicos, você vai ver que era muito comum a existência dos chamados médiuns profetas, aqueles que de alguma forma recebiam informações sobre o futuro. Já hoje em dia é muito raro isso acontecer. Na verdade, se tornou até motivo de piada, né? Quando aparece alguém que se diz profeta, a gente até ri disso e acha que é uma pessoa que perdeu os parafusos, né? Mas antigamente era muito comum. Então, conforme os tempos vão mudando, a espiritualidade, percebendo a necessidade dos povos, faz surgir na Terra os mais variados gêneros mediúnicos. Quando esses gêneros cumprirem as suas tarefas, eles então vão diminuindo e outros vão surgindo. Por exemplo, em meados do século XIX, a literatura mostra isso com muita facilidade, a gente via a abundância de efeitos físicos, como você mesmo citou, né? Então tinha as mesas gigantes, fenômenos, né, ditos de assombração, eram coisas muito corriqueiras, porque haviam encarnados muitos médiuns de efeitos físicos, cuja contribuição era despertar a atenção da humanidade. Quando esse trabalho foi feito, então a mediunidade de efeitos físicos foi diminuindo. Ela não desapareceu, ela apenas está diminuindo. Uma curiosidade: quando Kardec estava, por exemplo, elaborando as suas obras, ele disse que a psicografia era um dos gêneros mais comuns de mediunidade. E hoje nós sabemos que ela é bastante rara. Há muito mais médios de incorporação hoje em dia, tanto na Umbanda quanto no Espiritismo, do que propriamente médiuns de psicografia. Então isso me leva a crer que a mediunidade é cíclica e vai variando conforme as necessidades dos povos. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, eu acredito que um dia a incorporação também deixará de existir. Por quê? Os espíritos já me disseram, por exemplo, que a incorporação perante o olhar de entidades mais evoluídas é semelhante a um ato de violência, pelo tanto que constrange o médium, constrange o corpo. É uma ligação quase que grosseira, ainda necessária em razão do atraso do nosso mundo, mas que gradativamente deixará de existir. Se observarmos, por exemplo, no começo do século XX, a maioria dos médiuns eram médiuns inconscientes, porque era necessário que a espiritualidade abrisse vias aqui na Terra. Essas vias foram abertas. Então a incorporação deixou de ser inconsciente
para se tornar consciente na maioria dos casos. Hoje, a maioria dos médiuns são médiuns conscientes e são muito raros aqueles que são inconscientes. Acredito que chegará um momento que não está próximo, não é uma coisa daqui 50 anos, mas talvez daqui alguns séculos, quando a humanidade estiver mais evoluída e não necessitar mais diretamente do contato das entidades para que possam aprender o caminho do bem, a incorporação venha deixar de existir. Os espíritos falam e falam isso há bastante tempo, que a mediunidade do futuro será a intuição. O dia que, enquanto humanidade, nós não necessitarmos mais de uma carta consoladora para saber que o nosso parente continua vivo, o dia que nós não necessitarmos mais que alguém nos dê um passe para que possamos nos sentir bem, isto é, quando já tivermos evoluído enquanto humanidade, a nossa compreensão sobre o mundo espiritual estiver mais robusta, então eu creio que nós não precisaremos mais de nenhum tipo de contato mediúnico através de outra pessoa. Os espíritos dizem, por exemplo, que em mundos mais evoluídos, a mediunidade é uma faculdade generalizada presente em todos os indivíduos que já compreendem o mundo espiritual e têm acesso aos seus entes queridos por si mesmos, não necessitando mais de procurar pessoas para que essa intermediação aconteça. Quando chegarmos lá, eu te diria que não apenas a incorporação vai acabar, mas todas as religiões vão acabar. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.